Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor com a nossa jornada Bíblia Viva. Que Deus abençoe você grande e poderosamente, você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Discernimento espiritual e comunhão e dons do Espírito é o que nós vamos ver hoje. Irmãos, hoje veremos esses 3 capítulos, um bloco que é tremendo, capítulos 10 a 12 do primeiro livro de Coríntios. Irmãos, são capítulos muito importantes da carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. E nesses textos, Paulo ensina sobre os perigos da idolatria. Ele ensina o verdadeiro significado da comunhão com Cristo e ele ensina os dons espirituais dentro da igreja. Irmãos, esses capítulos nos mostram que a vida cristã envolve discernimento espiritual e unidade no espírito. No capítulo 10, nós vamos aprender um pouco mais com a história de Israel. Paulo começa lembrando aqui que a igreja da história do povo de Israel no deserto, mesmo tendo visto milagres e a presença do Senhor constantemente, muitos caíram em pecado. Essas coisas acontecem como exemplo para nós. 1 Coríntios 10, 6. Irmãos, Paulo menciona aqui vários erros que levaram Israel à queda. Primeiro, a idolatria. Segundo, a imoralidade. Terceiro, a murmuração. E quarto, a rebeldia contra Deus. Olha só, esses acontecimentos foram registrados para que nós aprendamos e não repitamos os mesmos erros. Versículo-chave está em 1 Coríntios 10, 12, que fala: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém? Irmãos, a vida espiritual exige vigilância. E o capítulo 11 fala da ordem e reverência na igreja. Neste capítulo, Paulo ensina sobre comportamento dentro da comunidade cristã. Um dos temas principais é a ceia do Senhor. A ceia não é apenas um ritual, ela é um momento de lembrar o sacrifício de Cristo. Fazer isto em memória de mim, fala a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 24. Paulo alerta que a ceia deve ser tomada com reverência e exame pessoal. Examine-se o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11, 28. Irmãos, a comunhão com Cristo exige coração sincero. Pegou a chave? Pode escrever declarando no comentário: a comunhão com Cristo exige coração sincero. Capítulo 12, os dons espirituais. Aqui Paulo começa um dos ensinamentos mais importantes sobre dons espirituais. Ele explica que o Espírito Santo, ele distribui diferentes dons para a edificação da igreja. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4 fala. Irmãos, alguns dons mencionados, como a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, todos esses dons têm um único propósito, pessoal, único: edificar o corpo de Cristo. E o versículo-chave é: assim como o corpo é um e tem muitos membros, 1 Coríntios 12,
12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, a igreja é comparada a um corpo. Cada pessoa tem uma função diferente, mas todas são importantes. Amém, irmãos? E a palavra-chave nesse bloco é unidade. Mesmo com dons diferentes, a igreja deve viver em unidade. E a diversidade de dons não divide a igreja, ela fortalece o corpo de Cristo. Amém, pessoal? Pai querido, muito obrigado por cada ensinamento, por cada detalhe desse livro. Em nome de Jesus, pedimos permissão para abrir a Tua palavra nesse momento. Fala conosco, Pai. Direciona-nos, Espírito Santo, e guia-nos. Fala conosco, Pai querido, através da Tua palavra, e nos dá discernimento para o entendimento, no nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, exemplo da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles começam de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Perdão. Entretanto, Deus não se agradou de maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos ao Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pecaram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O cristão deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participaram do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifícios são participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero
que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Os limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado. Nela nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando primeiro o próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aleluia. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Capítulo 11 de 1 Coríntios. O véu e seu uso da igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos-las entreguei. Quero entregando que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça, sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado para causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Do Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem do nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmo, e é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória,
pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Introdução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que não tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a vós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixarei conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro,
no mesmo Espírito, dons de curar. Outro, operações de milagres, e outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A unidade orgânica da Igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois a um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estará o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagre? Nem todos dons de curar. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Chegamos ao final desses capítulos, desse bloco de Coríntios, 1 Coríntios 10 a 12. E amanhã damos continuidade com o capítulo 13, que fala do amor, que o amor é o dom supremo. Aleluia. E seguimos com o capítulo 14, 15 e 16. Irmãos, a diversidade de dons não divide a igreja, ela fortalece o corpo de Cristo. A palavra-chave é unidade, lembra? Mesmo com dons diferentes, a igreja deve viver em unidade. Aleluia. A Gólida Celeste pode escrever no comentário é que Deus não chamou todos para fazer a mesma coisa, mas Ele chamou todos para fazer parte do mesmo corpo. Amém?
Quando entendemos isso, nós paramos de competir e começamos a cooperar. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ensine a viver com discernimento espiritual. Livra-nos da idolatria e de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que possamos participar da comunhão contigo com reverência e gratidão. E ajuda-nos a usar os dons que o Espírito Santo nos deu para edificar a igreja. Que sejamos um só corpo em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e também seu comentário aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E continuamos 100% com Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.